Bom dia. Sejam bem-vindos. É com prazer que damos início à quarta edição do Arco Futuro, que pela primeira vez está sendo realizado em Minas Gerais. Estamos também muito honrados por apresentar este evento aqui na Escola Guinhara. É um prédio altamente significativo para todos que acompanham o movimento da arquitetura e das artes brasileiras. Além disso, aproveitamos para celebrar e lembrar do cinquentenário da morte do pintor Guinhar. O Arco Futuro teve início em 2011, em São Paulo, com o objetivo de instalar um amplo fórum de debates sobre os vários papéis desempenhados pela arquitetura hoje, reunindo profissionais de dentro e de fora do Brasil para que pudessem trocar ideias e experiências. Queríamos falar sobre a arquitetura não apenas como expressão artística, mas também como um fator de transformação social. Por isso é que, além de grandes arquitetos, o Arco Futuro costuma trazer urbanistas, críticos, economistas e empreendedores. Nesta nossa primeira edição em Minas Gerais, convidamos arquitetos, pesquisadores e empresários para discutir diferentes assuntos reunidos sob o tema geral, a construção da paisagem. Hoje e amanhã vamos acompanhar palestras e conversas sobre a arquitetura nos espaços urbanos e o impacto da ação humana na paisagem. Como garantir a preservação do patrimônio arquitetônico e do meio ambiente contra as pressões do crescimento econômico? Como descobrir novas vocações para as cidades que vivem da mineração? Que novos usos podem ser encontrados para as terras degradadas pela indústria ou pela atividade mineradora? Mais que oferecer respostas, pretendemos apontar possibilidades e caminhos para essas e outras questões. Queremos agradecer aos patrocinadores que tornaram este evento possível. São eles: Unir, CBMM, Codemig, Governo de Minas Gerais, Vale e Alcoa. Agradecemos ainda o apoio institucional da DECA e a parceria das revistas Veja, Belo Horizonte e L'Architecture aujourd'hui, e das emissoras Globo Minas e Rede Minas, além do apoio da AMID, do Instituto de Arquitetos do Brasil, de Minas Gerais, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o CAL-MG, e da Memoráblia AD Vintage. Este evento é uma realização da Bem Mais, Branded Content, Ministério da Cultura e do Governo Federal. Pedimos que vocês não se esqueçam de colocar na urna que se encontra na entrada nome, e-mail e telefone para que possamos mandar o certificado digital de participação no Arco Futuro Minas Gerais 2012. E, finalmente, pedimos o favor que desliguem ou deixem os seus celulares no modo vibratório e também que sejam pontuais na volta dos intervalos. Nosso tema inicial é Visões de Paisagem. Vamos ouvir Flávio Carsalade, que falará sobre a relação entre a mineração e o patrimônio histórico em Minas Gerais. Teremos depois um bate-papo entre Carsalade, o arquiteto e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Roberto Luiz de Melo Montemor, e arquiteta e pesquisadora do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMJ, Fabiana Borges Teixeira dos Santos. Vou então chamar ao palco Flávio Carsalade, que é arquiteto, ex-diretor da Escola de Arquitetura da UFMJ, especialista em áreas de patrimônio cultural e arquitetura, foi presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico em Minas Gerais, secretário regional da Pampulha e ex-presidente do IAB Minas Gerais. Flávio, por favor, venha ao palco. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar nesse evento, nesse prédio, que é um prédio, como o Tomás disse na abertura, um prédio emblemático para Belo Horizonte, um belo projeto do nosso amigo arquiteto Gustavo Pena. A minha missão inicial é esquentar um pouco os nossos debates sobre o futuro, né? E eu confesso que vou falar sobre a mineração, patrimônio histórico, arquitetura e urbanismo, e confesso que eu não sei separar passado, presente e futuro. Eu acho que essas coisas, esses três momentos, eles coexistem no presente. Não há como separá-los, conforme a gente vai poder ver na sequência do que eu vou apresentar. Por outro lado, também não vejo como separar arquitetura, urbanismo e acrescentar mais um
elemento nessa equação, que é a questão da mineração aqui em Minas Gerais. Então, vamos falar um pouco sobre essas questões, levando em consideração essas relações que se estabelecem entre 3 momentos e 3 formas de abordagem que se complementam na nossa acepção. Bom, o Estado de Minas Gerais carrega em seu próprio nome a lembrança da mineração. Ele é um Estado que foi formado, Minas Gerais, formado a partir da atração que o ouro exerceu sobre as populações do nosso país, né? Naquele momento, século XVIII, buscando o interior do país em busca das minas de ouro. E aqui o ouro criou uma civilização belíssima, uma civilização ímpar, né? São imagens que mostram a importância que a mineração exercia no imaginário das pessoas. A mineração em Minas Gerais, ela, em função da sua grande atratividade e das sanções que os governos faziam, das restrições que os governos faziam com relação à ocupação de Minas Gerais, acabou atraindo para aqui um grande número de pessoas de diversas origens, não só do país, mas também de outros pontos do mundo, que aqui criaram uma civilização absolutamente diversificada. E com as restrições à presença da Igreja, também uma civilização que se criou a todo momento e criou suas próprias visões de futuro, as suas visões de presente e seu espírito libertário. Essa sequência de datas, né, mostrando a ocupação de Minas Gerais, mostra como essa ocupação civilizatória se deu no Estado de Minas, acompanhando a busca das nossas reservas auríferas e de diamante. Minas Gerais foi formada, nesse momento, por uma grande rede de pequenas cidades que criaram uma densidade de núcleos urbanos no Estado. E celebrando o Guinhar, né, já que nós estamos na escola Guinhar, criou-se aqui, então, uma civilização absolutamente importante do ponto de vista, inclusive, da mineiridade, né? Essa civilização que se criou aqui, ela teve uma presença muito grande nos órgãos de patrimônio histórico, porque nos primórdios da defesa do nosso patrimônio histórico, nos primórdios do IPHAN, quando se buscava a tentativa de se perceber uma cultura eminentemente brasileira, os nossos teóricos, os nossos pesquisadores, eles entendiam que o que distinguia a cultura brasileira das outras culturas do mundo talvez fosse a nossa autofagia, né? A nossa possibilidade de beber de outras culturas e, a partir disso, misturadas num cadinho próprio nosso, elas se tornassem a cultura brasileira. Eu não sei o que isso diferencia de outras culturas, porque eu acho que todas as culturas são assim, mas, de qualquer maneira, essa imagem da autofagia acabou sendo muito forte para os precursores do movimento moderno, que também foram os precursores da defesa do nosso patrimônio histórico. E eles entenderam que as cidades históricas mineiras, elas representavam com muita força esse espírito, essa cultura brasileira. Isto porque a arquitetura que se fazia na costa brasileira tinha muita influência da corte, muita influência do traço dos arquitetos de Portugal e de outras culturas. Então, o que se fazia em Minas Gerais era absolutamente original. E isso reforçava a ideia, né, o imaginário de uma cultura brasileira autóctone que se criava a partir da mistura de raças e da mistura de influências culturais. E essa civilização do ouro nos deixou exemplares belíssimos. As cidades históricas mineiras são efetivamente importantes do ponto de vista cultural e do ponto de vista do imaginário da nação, né, como
como berço de uma cultura fundamental para o Brasil. E isso é representado no próprio número de bens protegidos ou bens tombados pelo IPHAN, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vocês veem que esse gráfico mostra como Minas Gerais, ao lado do Rio de Janeiro, que foi historicamente sempre muito importante na história do Brasil, ele representa grande parte do nosso dos nossos monumentos protegidos. Quando nós chegamos no século XIX, percebeu-se, quer dizer, já se sabia que Minas Gerais tinha todas essas reservas, e a vinda do Barão Estiveja, a convite de Dom João VI, ela veio exatamente para nos verificar os nossos potenciais de mineração, né? E o trabalho do Barão Estiveja confirmou exatamente a nossa importante reserva de mineração. E mesmo a mineração do ouro, a mineração do século XIX, também nos deixou importantes marcos civilizatórios. Só para citar alguns que estão perto de nós aqui, em Nova Lima, o famoso Bicame, e com a presença dos ingleses, menorzinho ali embaixo, a queca, né? Que é um patrimônio cultural intangível, que vem de cake, né? Na realidade é o bolo, um pequeno bolo da culinária inglesa, que acabou se incorporando ao patrimônio cultural de Nova Lima. Então, a presença da mineração ela se mistura com o desenvolvimento cultural do Estado de Minas Gerais. Só que, com o tempo, à medida que o século XX vai se aproximando, vai aparecendo uma mudança drástica, né, que é uma característica do século XX, que é essa alteração de escalas, e com uma sofisticação de tecnologias muito grande, um aumento de produção e exportação também geométrico, e, em função dessa combinação dessas conjunções, os impactos também se tornam mais significativos na paisagem. Comentávamos um pouco antes dessa palestra que, hoje, com o Google, então, a sociedade vê com muita clareza, né, todas essas cicatrizes que acabam se formando na paisagem. E o que acontece hoje com as mineradoras é que elas acabam por ser grandes empreendedoras, trazerem grandes empreendimentos e que afetam efetivamente o uso do solo. São atividades concentradoras que geram muitos empregos, mas o cuidado que nós temos que ter é que esses empregos eles são gerados no período de funcionamento da mina, que é finito e determinado. A Fabiana vai explorar um pouco esse aspecto logo a seguir. Muitas delas são donas do próprio terreno que é minerado, criando, então, grandes áreas, né, verdadeiros latifúndios nas áreas mineradas, e também com um grande poder de decisão sobre os usos futuros do território. E esse é o momento em que nós precisamos discutir um pouco essas questões. Eu digo que, se Minas Gerais não discute a questão das áreas mineradas, nenhum outro estado do Brasil vai discutir por nós, já que nós somos responsáveis por mais da metade da produção mineral do país. Então, Minas Gerais precisa discutir o que vai ser feito com todo esse acervo, né, de áreas mineradas e com todos os impactos que ela traz consigo. Me parece que duas chaves importantes para discutir isso são essas duas que eu coloquei aqui. É a questão do território e a questão da paisagem cultural. O que é a questão do território? O território, na nossa acepção, que vem de outros teóricos, como Milton Santos e outros importantes autores, entende o território não apenas como um lugar físico, mas um lugar de interação da população com o meio físico. Então, são as transformações socioeconômicas, políticas, toda essa interação que acontece num determinado espaço fixado, né, e delimitado. Então, não há como abordar a questão do território do ponto de vista de transformação física sem abordarmos também a questão social e econômica correlata a ela. E a outra chave de entendimento é a questão da paisagem cultural. O que é a paisagem cultural?
A paisagem cultural, ela se diferencia um pouco da ideia de paisagem natural. A paisagem natural é muito ligada à ideia do meio ambiente, de reservas naturais, de reservas de biosfera. Mas quando nós falamos de paisagem cultural, nós estamos incorporando um outro dado que é importante. São aquelas paisagens que têm significado para as populações que dela fruem. Então, são paisagens significativas para as populações. Também essas paisagens, elas não são fixadas e congeladas como um cartão postal. Na realidade, elas também mudam com o tempo, porque a sociedade muda, as sociedades mudam, porque as pessoas mudam, porque as transformações ocorrem. Então, essas paisagens também vão se transformando junto com seus significados. A questão é como se dá a gestão dessa transformação e a gestão da mudança desses significados. Quais são os atores que participam dessa transformação da paisagem e como é que essa paisagem pode se transformar de uma maneira sustentável. E, nesse sentido, os dois conceitos de território e paisagem cultural acabam por se fundir e caminhar juntos. Vamos ver um pouco desses impactos. O mais famoso deles, pelo menos muito perto de onde nós estamos, foi o da Serra do Curral. A Serra do Curral, que mereceu esse verso do Carlos Drummond de Andrade, ela tem uma importância fundamental para a cidade de Belo Horizonte, por ser um marco cultural da cidade, por ser também um marco geográfico, ambiental, territorial. Da Serra do Curral para sul, nós temos o Cerrado, de onde se espraia a cidade de Belo Horizonte, e da Serra do Curral para norte, a região de Mata Atlântica. Então, nós temos uma grande... Desculpa, a Serra do Curral para norte, o Cerrado, e para sul, a Mata Atlântica. Então, nós temos um divisor de águas, de águas e de dois ecossistemas bem marcados pela Serra do Curral. E vocês estão vendo pelas fotos, a primeira das primeiras décadas do século XX, a segunda também, dos anos 30, e essa outra foto é uma foto mais recente, dos anos 2000, né, em que a gente pode perceber as transformações que foram feitas na Serra do Curral. E a Serra do Curral é tombada pelo IPHAN e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Municipal. É uma transformação significativa na paisagem cultural da cidade, que mereceu, inclusive, um dístico que correu muito em Belo Horizonte nos anos 80, essa frase do Manfredo Souza Neto, artista plástico, que dizia: olhe bem as montanhas. E é importante que a gente as olhe bem mesmo, porque elas estão se transformando com muita rapidez. Essa é a paisagem da Serra do Curral, do lado de Nova Lima, vertente Nova Lima, vista de Nova Lima. Então, o que nós percebemos é que essa é uma construção coletiva da nossa sociedade. Nós não temos que entender que isso que está aí é resultado das nossas interações de gestão do nosso território. Então, a responsabilidade disso é de nós todos como sociedade. E é importante que a gente se posicione sobre o que queremos para o nosso futuro. Estamos falando de passado e futuro, mas especialmente estamos falando de presente, como eu coloquei no início da nossa apresentação. E os embates são muitos, né? Esse aí tirado de um site a respeito da questão dos profetas em Congonhas, do campo, né? Que foi um recente embate que houve entre a mineração e patrimônio cultural, onde se discutia a questão da mineração da paisagem que emoldura os profetas e os impactos que isso teria, não só do ponto de vista de pano de fundo para os profetas, mas também em função da poeira, né, que seria gerada e que poderia danificar e deteriorar os profetas, que são muito sensíveis, posto que são feitos em pedra-sabão. Então, essa questão da degradação é uma questão importante também a ser pensada. Esse é um exemplo de Congonhas do Campo, uma foto tirada nos anos 60. Toda essa área aqui, hoje, ela está absolutamente urbanizada e cheia de edifícios. O crescimento
dos nossos núcleos urbanos, inclusive os nossos núcleos urbanos históricos, se dá com muita rapidez em função dos grandes investimentos econômicos que são trazidos às cidades em função da presença da mineração, né? Essa Mariana, né, junto ao córrego do Seminário, há uma explosão demográfica muito grande, ocupando áreas, inclusive áreas que são hoje de proteção ambiental, e esse córrego do Seminário é esse córrego que passa por aqui, ó. Essa é uma foto antiga, a gente vê ainda como estava a cidade antes dessa ocupação, e agora toda essa região bastante ocupada e com uma difícil relação com os cursos d'água. Frutos, é claro, de uma ocupação que aconteceu muito rapidamente e numa época em que a nossa legislação ainda não estava preparada para fazer frente a esse tipo de situação. E esse Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto, em que a gente vê um exemplo claro dessa questão da mineração trazer a riqueza, mas quando ela vai embora, o que fica nas cidades, né? O que resta ali naquele lugar para que ele possa conseguir sobreviver? Então, a riqueza vem e vai, né? Essa é uma questão também preocupante. Ou, no caso de São Tomé das Letras, né, a paisagem minerada, né, a mineração de pedra, e os resíduos da pedra São Tomé, que até hoje desafiam os nossos técnicos, os nossos órgãos de meio ambiente, porque é muito difícil um aproveitamento desse resíduo da pedra São Tomé, né, que é tão cobiçada aí pelos arquitetos e pelos construtores. Um outro subproduto da mineração é a questão do turismo, né? Nós temos o caso de Inhotim, né, que está cercado por mineração, ela própria construída parte numa cava de mineração, que é um exemplo de reciclagem dessas áreas mineradas com outro tipo de atratividade. Esse gráfico ele mostra o aumento da presença de turistas e de visitantes em Inhotim nos últimos anos. Esse gráfico, né, ficou muito escuro aqui, mas é da ordem de 300 mil visitantes ano em 2011. O azul e o preto a distinção é de visitantes espontâneos e de visitantes de estudos, né? Então, Inhotim é um exemplo claro da possibilidade, de novas possibilidades, novas alternativas que podem ocorrer nessas áreas que podem gerar outras possibilidades de uso e de enriquecimento e de possibilidades para o uso dessas áreas. Do turismo, esse é um exemplo extraído de um trabalho do professor Altamiro Bessa, né, que ele discute a questão do turismo em Milho Verde, São Gonçalo, que eu coloquei aqui apenas para mostrar o subproduto, né, do turismo em regiões pós-mineradas, no caso da mineração de ouro, de diamantes, Cerro e Diamantina, e que apresentam características absolutamente diferentes. Enquanto Milho Verde tem um turismo que causa uma maior degradação na paisagem, com menos controle e com grupos que fazem um turismo mais predador, São Gonçalo consegue manter um controle maior desse turismo e condições melhores para essa atividade. Outra questão importante está ligada à espera, à expectativa do que a mineração vai criar nas cidades. E um caso que nós estamos vivendo nesse exato momento, na região do norte de Minas Gerais, perto de Itaiobeiras, só a expectativa da implantação desses grandes projetos minerários, né, a transformação das cidades já está ocorrendo. Grande parte daquelas cidades do norte de Minas já estão com um boom imobiliário grande, já estão transformando paisagens horizontais em paisagens verticais, e o pior é que isso está se fazendo sem uma forma planejada, né? De uma maneira muito ligada aos interesses especulativos de momento.
E o nosso caso emblemático aqui em Belo Horizonte, vocês estão vendo aqui a divisa da Serra do Curral, né? Aqui a cidade de Belo Horizonte, nós estamos mais ou menos por aqui, né? Está difícil de ver aqui perto, mas mais ou menos por aqui. A gente tem aqui a antiga mina de Águas Claras, propriedade da Vale, em que a Vale apresentou um projeto já de uso dessa área, mas retirou para melhores estudos, dentro da sua nova preocupação de pensar regionalmente a questão da mineração e não centrar esse pensamento de uso pós-mina em unidade por unidade, mas na ideia de se pensar regionalmente, o que me parece um avanço na forma de pensar. E a questão da recuperação também nos leva a algumas questões que são curiosas. O que é recuperar e como recuperar, né? Tem coisas que às vezes parece que são óbvias, mas elas não são tão óbvias assim, né? Um exemplo interessante dessa ideia de recuperação é essa da antiga fazenda onde nasceu Carlos Drummond de Andrade, que ela foi totalmente, em Itabira, que foi totalmente desmontada há uns 30 anos atrás, porque no lugar onde ela estava seria construído lá um lugar para rejeitos minerários, etc. E a promessa da mineradora era reconstruir esse monumento histórico em outro lugar. Ora, a reconstrução existiu e foi feita já nesse século, né, nos anos 2000, 2007, 2008, se não me engano, mas a questão é, o que houve foi a desmontagem da casa inteira. A casa era feita as alvenarias de barro, quer dizer, é claro que essas não duraram, então o que permaneceu foi um pouco da estrutura de madeira. Então se reconstruiu uma casa num outro lugar, com condições topográficas, climáticas absolutamente diferentes, com outros materiais modernos, e, no entanto, será que ela continua sendo a fazenda onde Carlos Drummond de Andrade nasceu? Então, os critérios de recuperação, às vezes, eles precisam ser melhor compreendidos, né, para que eles não se transformem em meras caricaturas, né, de si próprios. E o Pico de Itabira, né, também de Itabirito, né, pico importante na história de Minas Gerais, não só como marco da criação das nossas cidades, e que foi objeto, inclusive, de muitos desenhos e de muitos estudos, né? Hoje ele está dessa maneira, né? É tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado de Minas Gerais, pelo IEFA, e a proposta de recuperação que está no seu plano de recuperação é esta, né? A transformação, o enchimento da cava de mineração com materiais diversos e a recomposição da vegetação. Então, a pergunta que nós fazemos é, será que essa é a melhor maneira de recuperar? Posto que não há como voltar ao passado. Então, o que está se fazendo não é, na realidade, uma volta ao passado, mas nós temos que pensar como é que vai ser isso para o futuro. Então, será essa a melhor condição de recuperação? A princípio, pode parecer que sim, estamos revegetando, então estamos restituindo o meio ambiente. Mas pode ser que outras alternativas arquitetônicas, urbanísticas, ambientais, possam ser mais interessantes. Porque recompor o que foi perdido é impossível. É outra coisa, nós estamos falando de futuro. E, para ilustrar isso que eu estou dizendo, porque o objetivo da nossa fala aqui hoje é exatamente levantar questões, levantar alternativas, levantar possibilidades, pensar o futuro. Então, vamos ver outras experiências em outras partes do mundo e no próprio Brasil que podem, talvez, nos ajudar a pensar esse futuro, né? Todo mundo sabe que a Alemanha está num processo grande de substituição energética, com a tentativa, inclusive, de se libertar da questão da energia nuclear até 2030, né? E no processo grande de desativação de suas minas, especialmente as minas de carvão vegetal. Essa mina, especificamente, a Correia Transportadora
de uma mineração que foi desativada, hoje se transformou num centro de visitação turística que está também acoplado a uma outra região de urbanização, né, muito integrada à questão regional. Então, essa mina, hoje, ela faz parte de um planejamento regional onde essa área pós-minerada funciona como uma âncora turística e, ao mesmo tempo, funciona como uma âncora importante de requalificação da área. Vocês estão vendo a estrutura e o uso turístico que se faz dela hoje. Ela parece uma Torre Eiffel horizontal, né? Ou pelo menos a ideia foi essa. E a criação de marcos também importantes para que essas regiões pós-mineradas assumam o seu passado mineral e se transformem em uma outra possibilidade de fruição para as pessoas, unindo cultura, unindo turismo, unindo meio ambiente. O Eden Project também é muito famoso, eu imagino que a maioria dos senhores e senhoras o conheçam, né? Mas para aqueles que não o conhecem, foi a transformação de uma antiga cava mineral num grande horto botânico, vamos dizer assim, para simplificar, né? Onde são recriados diversos tipos de condição botânicas de espécimes diferenciadas de diferentes partes do globo. Ou estádios de futebol, né, o caso de Braga, em Portugal. E também na alternativa, que é importante, que é a alternativa dos geoparques, que são parques criados. O geoparque é uma categoria da Unesco que reconhece determinadas áreas pela sua importância geográfica, geológica, e trabalha a manutenção dessas áreas, abrindo para a visitação. E os geoparques têm sido importantes destinos turísticos na Europa. Esse é um geoparque na Polônia, né? E chegamos também num outro exemplo muito curioso, que é o exemplo de Nord-Pas-de-Calais, na região de Lille, na França, onde foram desativadas as minas de carvão mineral, e a paisagem está sendo absolutamente substituída, e aquelas cidades que ficaram degradadas com o fim da mineração estão sendo objetos de um grande trabalho de planejamento regional visando a requalificação daquela área. É uma região extensa e que foi reconhecida recentemente pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, curiosamente no mesmo dia em que o Rio de Janeiro também assim foi reconhecido. E são duas paisagens absolutamente contrastantes, mas ambas marcadas pela ação antrópica, né? Ambas marcadas por uma forte presença do homem, né? Isso que vocês estão vendo, que parece uma montanha natural, na realidade é uma pilha de rejeitos, né? Que está incorporada à paisagem do Nord-Pas-de-Calais como sendo patrimônio da humanidade. E uma das âncoras importantes da requalificação de toda essa área é a criação de uma filial do Louvre, na região de Lens, né, em que faz parte de uma interiorização cultural promovida pelo Ministério da Cultura francês e, ao mesmo tempo, funciona como um espaço importante como destino turístico dessa região de Nord-Pas-de-Calais e que traz consigo também uma série de outros equipamentos culturais e de escolas ligadas à cultura, enfim, de uma outra forma de indústrias criativas que ajudam na recuperação econômica daquelas cidades que foram muito marcadas pela evasão de riquezas com o final do período minerário. Os exemplos brasileiros, né, também a genialidade do nosso prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, né, com o uso das pedreiras para fins culturais, né, aí nós temos, no caso, a Ópera de Arame, mas a gente teria também a Pedreira Paulo Leminski, a Universidade Livre do Meio Ambiente, os grandes parques de Curitiba, todos eles muito ligados às minerações e ao uso de antigas pedreiras. Em São Paulo, né, o Parque Victor Civita, né, onde era o incinerador Pinheiros, que também está muito ligado a essa ideia de transformar áreas degradadas em áreas de uso efetivo para a população. E Minas Gerais, né, que são as Minas Gerais, nós também temos o que dizer, né? Um exemplo muito claro da nossa experiência é a transformação do Parque dos Mangabeiras, nosso vizinho aqui,
que as pessoas podem visitar, né, aqueles que não conhecem, que é a transformação de uma antiga mineração num parque urbano nos anos 80, foi inaugurado em 82, numa época em que Belo Horizonte estava precisando recuperar muito as suas áreas verdes pela urbanização muito forte, muito descontrolada da década anterior. O paisagismo é de Burle Marx, e essa foi um exemplo de transformação importante, muito próximo de nós e no pé da Serra do Curral. Temos também a negociação com o Morro do Chapéu para a criação do Golf Clube, né, daquele que era o nosso único campo de golfe aqui em Belo Horizonte, durante muito tempo, e que foi transformado, antigas áreas mineradas, que foram transformadas no nosso campo de golfe. E, em fase inicial de implantação, o nosso geoparque, que é uma iniciativa ambiciosa, mas muito rica, do governo do Estado de Minas Gerais, com a criação do quadrilátero ferrífero, com a criação do geoparque do quadrilátero ferrífero. E a tentativa é exatamente de valorizar essa nossa herança mineral, a nossa herança cultural, e tentar criar formas sustentáveis e diálogo possíveis entre esses dois momentos, né? O geoparque, como eu falei, está em fase inicial de implantação, mas vocês podem ver as cidades que fazem parte do geoparque e como é importante a presença de cidades históricas, chamadas históricas, na sua área, né? E como isso vai ser importante se nós conseguirmos criar efetivas formas de diálogo entre duas ações humanas que têm uma interlocução complicada, como é a área de patrimônio, de urbanismo e de mineração. Bom, essas novas alternativas, e eu estou caminhando para a conclusão, né, me parece que passam pelo menos por esses passos, né? O primeiro deles é uma democratização de decisões e informações. Me parece que é importante se criar uma interação maior entre as populações, entre governos e entre as mineradoras, para que a gente possa ter um leque de proposições e um leque de alternativas que seja mais coerente com o desenvolvimento urbano e com o desenvolvimento socioeconômico de cada região. Depois, e é muito importante, uma integração com o planejamento urbano e regional. As cidades têm que dizer o que querem fazer com aquelas grandes áreas que hoje são mineração e que no futuro estarão disponíveis ou estarão participando do processo de desenvolvimento das cidades. Então, é fundamental que as cidades saibam o que querem dizer através dos seus planos diretores e que também o Estado, eu digo aí no Estado, o governo do Estado de Minas Gerais ou os governos estaduais, consigam também exercer seus planos regionais, porque o planejamento regional, físico-territorial, socioeconômico, territorial, enfim, o planejamento territorial é uma ação muito importante dos governos de Estado, que tem um pouco se omitido dessa importante questão, especialmente daquelas ligadas ao planejamento territorial. Sem esse balizamento do Estado, não se sabe o que é que pode se fazer com aquelas áreas. A ideia dos estudos antecipatórios e monitoramento. A questão do fechamento de mina, ela começa na abertura da mina. É claro que, dependendo do tempo de duração da mina, as transformações socioeconômicas vão ser muito grandes, o que vai exigir monitoramentos e mudanças de decisões e de destinos. É claro, não está dizendo que o primeiro plano feito na abertura da mina seria o plano que vai vingar após o seu fechamento. Mas é importante que se tenha pelo menos um norte de para onde as coisas vão caminhar, para onde elas podem caminhar, alternativas possíveis, porque isso pode, inclusive, influir na maneira em como a mina, como é feita a gestão da mina, inclusive a gestão do próprio processo de mineração. E o monitoramento, claro, aquele monitoramento constante. E, finalmente, juntar essas coisas todas, né? Trabalhar essas novas alternativas, democraticamente, discutidas com as populações, porque nós sabemos que aqueles planejamentos que não são discutidos com as populações não vingam, né? Integração com o planejamento urbano e regional, um estudo antecipatório
com o monitoramento. Essas ações elas têm que vir conjugadas e rapidamente. Ou seja, nesse momento, pelo menos aqui em Minas Gerais, nós precisamos criar uma ação efetiva, né? Que eu chamei, só para encerrar, de mineração. Muito obrigado.